Capítulo 2 A heresia ariana. O arianismo foi a primeira das grandes heresias. Houve inúmeros movimentos heréticos nos 3 primeiros séculos de existência da Igreja, desde sua fundação em Pentecostes, ocorrida entre 29 e 33 d.C. A motivação de quase todas elas era a natureza de Cristo. A pregação, a personalidade e os milagres de Nosso Senhor, mas acima de tudo sua ressurreição, tiveram o efeito de promover a concepção de um poder divino. Esta concepção impregnou toda a questão para todo aquele que tivesse o mínimo de fé nas maravilhas apresentadas. A tradição central da Igreja neste caso, e em todos os outros, foi firme e clara desde o começo. Nosso Senhor foi indubitavelmente um homem. Ele nasceu como os homens nascem. Ele morreu como os homens morrem. Ele viveu como um homem e foi conhecido como homem por um grupo de íntimos companheiros e por um grande número de homens e mulheres que o seguiam, o ouviam e que testemunharam suas ações. Mas, disse a Igreja, ele também era Deus. Deus veio à Terra e se encarnou como um homem. Ele não foi apenas um homem influenciado pela divindade, nem uma manifestação da divindade sob a aparência de um homem. Ele era, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente homem. Sobre isso, a tradição central da Igreja nunca hesitou. Isso foi considerado verdadeiro desde o início por todos que tinham autoridade para falar. Mas o mistério é necessariamente, pela sua própria natureza, incompreensível. Portanto, o homem, sendo um ser dotado de razão, tem permanentemente tentado racionalizar os mistérios. Foi assim com esse mistério. Alguns iriam dizer que Cristo era somente um homem, apesar de dotado de poderes especiais. Outros, no extremo oposto, iriam dizer que ele era a manifestação do divino. Sua natureza humana era uma ilusão. Ficou-se indefinidamente num movimento pendular entre esses dois extremos. Pois bem, a heresia ariana foi, em certa forma, o resumo e a conclusão de todos esses movimentos do lado não ortodoxo, isto é, de todos aqueles movimentos que não aceitavam o mistério integral das duas naturezas. Como é muito difícil racionalizar a união do infinito com o finito, como há uma aparente contradição entre os dois termos, a forma final em que se estabeleceu a confusão das heresias foi uma declaração de que Nosso Senhor compartilhava da essência divina no grau máximo possível a uma criatura, mas que ele era, ao fim de contas, uma criatura. Ele não foi o Deus infinito e onipotente que deve ser por natureza uno e indivisível, e não poderia ser ao mesmo tempo. Assim eles diziam, um homem limitado movendo-se e tendo seu ser na esfera temporal. O arianismo, descreverei mais tarde a origem do nome, desejava conceder a Nosso Senhor todo tipo de honra e majestade, exceto a natureza integral de ser Deus. Ele foi criado, ou, se as pessoas não gostavam do termo criado, utilizavam-se aquela outra, ele surgiu, da mente divina antes de tudo mais. Por ele o mundo foi criado. A ele foi concebido, pode-se, paradoxalmente dizer, todos os atributos divinos, exceto a divindade. Essencialmente, esse movimento se originou exatamente da mesma fonte de todos os outros movimentos racionalistas, desde o início até os dias atuais. Originou-se do desejo de visualizar clara e simplesmente algo que está além da possibilidade humana de visão e compreensão. Portanto, embora tenha começado concedendo a Nosso Senhor todas as possíveis honrarias e glórias, exceto a natureza divina, ele inevitavelmente levaria a longo prazo ao mero unitarismo,
e ao tratamento de Nosso Senhor finalmente como um profeta, que apesar de louvado, nada mais seria do que um profeta. Como todas as heresias, necessariamente respiram o ar do tempo de seu surgimento e são necessariamente um reflexo da filosofia de quaisquer ideias não católicas prevalecentes no momento de seu nascimento, o arianismo falou a língua de seu tempo. Não começou como um movimento similar começaria hoje, fazendo de Nosso Senhor um simples homem e nada mais. Nem tampouco negava o sobrenatural como um todo. O tempo em que surgiu, os anos em torno de 300 depois de Cristo, era um tempo em que toda a sociedade acreditava no sobrenatural. Mas ele falou de Nosso Senhor como um agente supremo de Deus, um demiurgo, e o considerou como a primeira e maior de todas as emanações da mente de Deus. Emanações estas que a filosofia da moda usava para se livrar da dificuldade de reconciliar o infinito e simples Criador com o finito e complexo universo. Isso é o suficiente no que diz respeito à doutrina e no que suas tendências racionalistas teriam vindo a ser caso tivessem sucedido. Teriam provavelmente levado a uma nova religião parecida com o islamismo ou talvez, tendo em conta a natureza da sociedade grega e romana, em algo parecido a um calvinismo oriental. De qualquer forma, o que acabo de descrever foi o estado dessa doutrina, a forma em que floresceu. Uma negação da integral divindade de Nosso Senhor, combinada com a admissão de todos os outros de seus atributos. Quando falamos das antigas e falecidas heresias, temos de considerar os seus efeitos espirituais e, portanto, sociais, muito mais detidamente do que os seus erros meramente doutrinais, embora os seus erros doutrinais sejam a causa fundamental dos seus efeitos espirituais e sociais. Temos de fazer isso porque, quando uma heresia está morta há muito tempo, seu temperamento é esquecido. O tom particular e a impressão inconfundível que imprimiu na sociedade, não sendo mais experimentados, são inexistentes para nós e teriam de ser ressuscitados, por assim dizer, por qualquer um que queira falar sobre a história verdadeira. Sem uma explicação desse tipo, seria impossível fazer um católico atual de Berna ou um camponês da região de Lourdes, onde o calvinismo, outrora predominante, hoje está morto, entender o atrativo e o caráter individual do calvinismo, tal como este ainda sobrevive na Escócia e em setores dos Estados Unidos. Temos, pois, que reconstruir aqui essa atmosfera ariana, porque até que compreendamos o seu atrativo espiritual e, portanto, social, não podemos dizer que realmente o conhecemos em absoluto. Além disso, é preciso compreender o sabor ou o caráter pessoal íntimo de um movimento e seu efeito individual na sociedade, a fim de entender sua importância. Não há maior erro em toda a amplitude de uma má história do que imaginar que diferenças doutrinais não têm um intenso efeito social, porque são abstratas e aparentemente distantes das coisas práticas da vida. Descreva a um chinês atual a discussão doutrinal da reforma. Diga a ele que ela foi, acima de tudo, a negação da doutrina de uma só igreja visível e a negação da autoridade especial de suas autoridades. Isso tudo seria verdade. Ele, então, entenderia que houve nesta reforma, tal como entenderia uma expressão matemática. Mas acaso isso o faria entender os huguenotes franceses de hoje, a maneira prussiana na guerra e na política, a natureza da Inglaterra e seu passado desde que o puritanismo surgiu neste país? Acaso eles entenderiam os Orange Lodges ou o sistema moral e político de, digamos, H. G. Wells ou de Bernard Shaw? Claro que não.
Contar a um homem a história do tabaco, dar a ele a fórmula da nicotina, se é que existe tal coisa, não é fazê-lo entender o que significa o aroma do tabaco e os efeitos de fumá-lo. Isso acontece com o arianismo. Dizer simplesmente o que foi o arianismo, desde o ponto de vista doutrinário, é o mesmo que enunciar uma fórmula, mas não é mostrar a coisa em si. Quando o arianismo surgiu, atingiu uma sociedade que já era, e por muito tempo, uma comunidade universal da qual todo homem civilizado era um cidadão. Não havia nações separadas. O Império Romano era um estado do Eufrates ao Atlântico e do Saara aos altiplanos escoceses. Ele era governado de maneira monárquica por um comandante-chefe ou comandantes-chefes das Forças Armadas. O título do cargo de comandante-chefe era imperator, do qual se deriva o nosso imperador, e, portanto, falamos daquele estado como o Império Romano. O que o imperador ou imperadores associados declaravam, houve 2 deles, cada um com um coadjuvante, totalizando 4, mas essa situação logo se transformou naquela em que havia um chefe supremo e único. Esta era a atitude oficial do império como um todo. Os imperadores, e assim todo o sistema oficial dependente deles, foram anticristãos durante a fase de crescimento da Igreja Católica no seio das sociedades pagãs romana e grega. Por quase 300 anos, os imperadores e o sistema oficial daquela sociedade consideraram a crescentemente poderosa Igreja Católica como uma ameaça externa e perigosa às tradições, e, portanto, à força do mundo antigo romano e grego. A Igreja era, em certo modo, um Estado dentro de um Estado, possuindo suas próprias autoridades, os bispos e sua própria organização, altamente desenvolvida e poderosa. Estava em todo lugar, contrastava fortemente com o velho mundo em que estava inserida. A vida de um seria a morte do outro. O velho mundo se defendia por meio da ação dos últimos imperadores pagãos. Eles lançaram muitas perseguições contra a Igreja, terminando com uma drástica perseguição que fracassou. Ao princípio, a causa católica foi apoiada e depois abertamente sustentada por um homem que venceu todos os seus rivais e se estabeleceu como o monarca supremo sobre todo o Estado, o imperador Constantino Magno, que governou desde Constantinopla, a cidade que ele fundou e chamou de Nova Roma. Depois deste acontecimento, o governo central do império era cristão. Por volta do ano de 325 d.C., quase 3 séculos depois de Pentecostes, a Igreja Católica tinha se tornado a religião oficial do império, ou pelo menos do palácio, e assim permaneceu, excetuando-se um breve intervalo enquanto o império durou. Mas não se deve imaginar que a maioria dos homens até então tenha aderido à religião cristã, mesmo no Oriente Grego. Eles certamente não professavam aquela religião, tal como a maioria no Ocidente Latino. Em todas as grandes mudanças ao longo da história, as partes em conflito eram minorias inspiradas com diferentes graus de entusiasmo ou falta dele. Essas minorias tinham vários motivos e estavam lutando cada uma delas para impor sua atitude mental sobre a massa hesitante. Dessas minorias, os cristãos eram a maior e, o que é mais importante, a mais ansiosa, a mais convincente e a única total e rigidamente organizada. A conversão do imperador trouxe ao cristianismo um grande e crescente número de indivíduos provenientes da maioria indecisa. Estes, talvez em sua maior parte, dificilmente entendiam essa coisa nova à qual eles estavam aderindo e certamente a maioria não se comprometeu tão fortemente com a nova crença.
mas o novo tinha triunfado politicamente, e isto bastava para eles. Muitos outros se arrependeram de ter abandonado os antigos deuses, mas não achavam que valia a pena arriscar-se em defendê-los. Outros, em muito maior número, não tinham a menor preocupação sobre o que restava dos antigos deuses, sem que por isso sentissem um interesse maior com as novidades cristãs. Mas no meio de tudo isso, havia uma forte minoria de pagãos altamente inteligentes e determinados, que tinham ao seu lado não somente as tradições de uma rica classe governante, mas também o grosso dos melhores escritores e, claro, o poder outorgado pela memória viva de sua longa posição dominante na sociedade. Havia ainda outro elemento daquele mundo, isolado do resto, e um elemento cuja compreensão nos é extremamente importante: o exército. Por que nos é tão importante esse entendimento ficará claro num momento. Quando o poder do arianismo manifestou-se naqueles primeiros anos do Império oficialmente cristão e seu governo universal que se estendia pelo mundo greco-romano, o arianismo se tornou o núcleo ou o centro de muitas forças que seriam, por si mesmas, indiferentes à sua doutrina. Tornou-se o ponto de encontro de muitas e fortes tradições que ainda sobreviviam do antigo mundo. Tradições, não religião, intelectuais, sociais, morais, literárias e tudo mais. Podemos descrever a situação mais vivamente, usando a gíria moderna, dizendo que o arianismo, assim, vigorosamente presente em grandes e novas discussões dentro do corpo da Igreja cristã, quando esta conquistou o apoio oficial e se tornou a religião do Império, atraiu toda a nossa inteligência. Pelo menos metade dos snobs e quase todos os sinceros idealistas conservadores, nominalmente cristãos ou não. Atraiu, como sabemos, grande número daqueles que eram definitivamente cristãos, mas era também o ponto de encontro das forças não cristãs, que eram tão importantes na sociedade de então. Grande parte da nobreza antiga estava relutante em aceitar a revolução social que implicava o triunfo da Igreja cristã. Os nobres, naturalmente, se ligaram a um movimento que eles instintivamente percebiam ser espiritualmente oposto à vida e à sobrevivência da Igreja, e que possuía uma atmosfera de superioridade social em relação à população em geral. A Igreja dependia e era apoiada pelas massas. Homens ricos e de família tradicional consideravam o ariano mais simpático que o católico ordinário e o melhor aliado de um cavalheiro. Muitos intelectuais pensavam da mesma forma. Eles não tinham a tradição social e familiar do passado, mas tinham o orgulho da cultura. Lembravam-se com saudade do prestígio dos antigos filósofos pagãos. Suspeitavam que essa grande revolução do paganismo para o catolicismo destruiria as antigas tradições culturais e suas próprias posições culturais. Os snobs, que são sempre um vasto corpo em qualquer sociedade, isto é, os indivíduos que não têm opiniões próprias, mas que seguem o que eles acreditam ser a coisa mais honorífica do momento, estavam divididos. Talvez a maioria seguisse a tendência da corte oficial e se ligasse abertamente à nova religião. Mas havia sempre certo número que pensava ser mais chique, mais o máximo, demonstrar simpatia para com as antigas tradições pagãs, para com as grandes famílias pagãs, para com a venerável cultura pagã herdada de tão longa data, etc. Tudo isso reforçou o movimento ariano porque era destrutivo ao catolicismo. O arianismo tinha ainda outro aliado, e a natureza desta aliança é tão sutil que requer um exame cuidadoso. Ele tinha como aliado a tendência do governo, em uma monarquia absolutista, de temer as emoções presentes na mente das pessoas,
especialmente das pessoas pobres. Emoções estas que, caso se espalhassem, se exacerbassem e capturassem a massa, poderiam se tornar tão fortes para serem controladas que não poderiam deixar de ser consideradas. Há aqui um importante paradoxo a ser reconhecido. Um governo absolutista, especialmente nas mãos de um só homem, parecia superficialmente ser o oposto a um governo popular. Parece haver uma contradição entre eles, para aqueles que ainda não viram uma monarquia absolutista em funcionamento. Para aqueles que já viram, é o oposto. Um governo absolutista é a defesa das massas contra o poder nas mãos de alguns poucos, ou contra o poder dos exércitos nas mãos de alguns poucos. Portanto, pode-se imaginar que o poder imperial de Constantinopla seria mais simpático às massas católicas do que aos intelectuais e aos outros que apoiavam o arianismo. Mas devemos lembrar que, embora um governo absolutista tenha sua razão de existência juntamente na defesa da população contra os poucos poderosos, mesmo assim ele gosta de reinar. Não gosta de sentir que há um Estado rival ao seu próprio poder. Não gosta de sentir que as grandes decisões podem ser impostas por organizações que não as oficiais. Esta é a razão de muitos imperadores, mesmo os mais cristãos e seus auxiliares, sempre terem tido, no íntimo de suas mentes, durante o primeiro período do movimento ariano, uma simpatia em potencial pelo arianismo. E esta é a razão dessa potencial simpatia parecer, algumas vezes, simpatia real e uma declaração pública de arianismo. Havia ainda um aliado adicional do arianismo, que o ajudou a quase triunfar, o exército. A fim de entender quão poderoso tal aliado era, devemos apreciar o que significava o exército romano naqueles dias e como ele era composto. O exército era, quantitativamente, apenas uma fração da sociedade. Não temos certeza do tamanho dessa fração. No máximo, era constituída por meio de 1 milhão de pessoas. Provavelmente muito menos. Mas tratar desse assunto apenas quantitativamente seria ridículo. O exército era normalmente metade ou pouco mais da metade do Estado. O exército era o verdadeiro cimento, a estrutura, para usar uma metáfora, a força de coesão e o apoio do próprio espírito do Império Romano naquele século IV. Tinha sido assim por séculos antes e estava fadado ainda a sê-lo por séculos à frente. É absolutamente essencial entender esse ponto, pois ele explica 3/4 do que aconteceu. Não somente no caso da heresia ariana, mas de todos os demais fatos ocorridos entre os dias de Mário, em cuja administração o exército romano se tornou profissional, e o ataque muçulmano sobre a Europa, isto é, de mais de um século antes da era cristã até o começo do século VII depois de Cristo. A posição política e social do exército explica todos estes 7 séculos e mais. O Império Romano era um Estado militar. Não era um Estado civil. A via de acesso ao poder passava pelo exército. A concepção de glória e sucesso, a riqueza em muitos casos e o poder político dependiam do exército naqueles dias, tal como hoje depende da especulação, das operações de empréstimo de dinheiro, dos conchavos políticos, da manipulação de votos, de chefes e de jornais. O exército consistia, originalmente, de cidadãos romanos, dos quais a totalidade era italiana. Então, na medida em que o poder do Estado romano se ampliava, o exército formava tropas auxiliares constituídas de indivíduos ligados a líderes regionais e afiliados ao sistema militar romano, ou mesmo recrutava seu pessoal regular em qualquer província imperial. Havia muitos gauleses, isto é, franceses, no exército, muitos espanhóis, etc.
antes do final do primeiro século do Império. Nos 2 séculos seguintes, entre 100 e 300 d.C., período que nos levou à heresia ariana, o exército se formou mais e mais do que chamamos de bárbaros, um termo que significa não selvagens, mas indivíduos de fora das fronteiras do Império Romano. Eles eram mais fáceis de ser disciplinados. Sua contratação era mais barata que a dos cidadãos romanos. Eram também menos habituados às artes e aos confortos da civilização do que os cidadãos que viviam dentro das fronteiras do império. Grande número deles era germânico, mas havia muitos eslavos e muitíssimos mouros, árabes, sarracenos e mesmo não poucos mongóis, vindos do Oriente. Este grande corpo do exército romano era estritamente unido por sua disciplina, mas ainda mais por seu orgulho profissional. Era longo período de serviço militar. Um homem pertencia ao exército desde sua adolescência até a meia-idade. Ninguém mais, exceto o exército, possuía o poder físico. Não havia como resistir a ele por meio da força física, e ele era, num certo sentido, o governo. Seu comandante era o monarca absoluto de todo o estado. Pois bem, o exército se tornou solidamente ariano. Este é o detalhe fundamental de todo o assunto. Se não fosse por causa do exército, o arianismo nunca teria significado o que veio a significar. Com o exército, e o exército com todo o entusiasmo a seu lado, o arianismo quase triunfou e conseguiu sobreviver, mesmo quando representava pouco mais do que as tropas e seus principais chefes. É verdade que certo número de soldados germânicos de fora do império tinha sido convertido por missionários arianos no momento em que a alta sociedade era ariana. Mas essa não é a razão pela qual o exército, como um todo, se tornou ariano. O exército se tornou ariano porque percebeu que o arianismo era uma coisa diferente, que o faria, tal como aos intelectuais, superior à massa de civis. Ao abraçar o arianismo, o exército se sentiu superior às massas populares. Os soldados, tanto bárbaros quanto do interior do império, sentiam simpatia para com o arianismo pela mesma razão que as antigas famílias pagãs o fizeram. O exército, então, e especialmente os chefes militares, defendeu a nova heresia de todos os modos, e ela se tornou um tipo de teste se você era alguém, um soldado em contraste a um desprezível civil ou não. Pode-se dizer que surgiu um feudo entre os chefes do Estado de um lado e os bispos católicos de outro. Certamente havia uma divisão oficial entre a população católica nas cidades, o campesinato católico no campo e o soldado, quase universalmente ariano. E o enorme efeito dessa união entre a nova heresia e o exército é o que veremos em funcionamento no que se segue. Agora que vimos qual era o espírito do arianismo e que forças constituíam seu aroma e sabor, vejamos de onde ele tirou seu nome. O movimento que negou a integral divindade de Cristo, fazendo dele uma criatura, tinha o nome de certo Ário, em latim Arius, um clérigo africano que falava grego, muito mais velho que Constantino e já famoso como uma força religiosa anos antes das vitórias de Constantino e da primeira investidura imperial. Note-se que Ário era apenas o cume de um longo movimento. Qual era a causa de seu sucesso? Duas coisas combinadas. A primeira é o impulso de tudo que veio antes dele. A segunda foi a repentina libertação da Igreja, concedida por Constantino. A isso deve inegavelmente ser acrescido algo da própria personalidade de Ário. Homens desse tipo que se tornam líderes têm um impulso pessoal proveniente de seu passado que os impele.
Eles não se tornariam o que se tornaram se não tivessem algo em si mesmos. Penso que podemos considerar que Ário teve o efeito que teve por causa de uma convergência de forças. Havia nele uma grande ambição, do tipo que você encontrará em todos os heresiarcas. Havia um forte elemento de racionalismo. Havia também entusiasmo pelo que ele acreditava ser a verdade. Sua teoria não foi certamente uma descoberta pessoal, mas ele a transformou em uma coisa sua. Ele a identificou com o seu nome. Ademais, ele oferecia forte resistência a quem imaginava o estar perseguindo. Sofria de excessiva vaidade, como todos os reformadores. No topo de tudo isso, toda aquela fina cobertura de simplicidade, senso comum, que imediatamente atraía as multidões. Mas ele nunca teria tido todo aquele sucesso se não fosse por algo eloquente a seu respeito e um poder impulsionador. Ele já era um homem de certa posição, provavelmente nascido em Cirenaica, região ao norte da África, a leste de Trípoli. A despeito de ser dito que ele teria nascido em Alexandria, porque foi em Alexandria que ele viveu. Foi discípulo do grande crítico de seu tempo, o Marte Luciano de Antioquia. No ano de 318, presidia a igreja de Bucales, em Alexandria, e desfrutava da alta estima do bispo da cidade, Alexandre. Ário foi do Egito para Cesareia, na Palestina, difundindo com paixão seu já conhecido conjunto de ideias unitárias e racionalistas. Alguns dos bispos orientais começaram a concordar com ele. É verdade que duas dioceses sírias, Antioquia e Jerusalém, resistiram, mas aparentemente a maior parte da hierarquia síria estava inclinada a dar ouvidos a Ário. Quando Constantino se tornou chefe de todo o império em 325, Ário tentou cativar o novo chefe do mundo. O grande bispo de Alexandria, Alexandre, o tinha excomungado, mas relutantemente. O velho imperador pagão, Lucínio, tinha dado proteção ao novo movimento. Uma batalha de extrema importância começou. Os homens não entendiam a sua importância, mas suas emoções eram excitadas violentamente. Se esse movimento de rejeição da integral divindade de Nosso Senhor tivesse sido vitorioso, toda a nossa civilização teria sido muito diferente do que foi daquele momento em diante. Todos sabemos o que acontece quando uma tentativa para simplificar e racionalizar os mistérios da fé sai vitoriosa em qualquer sociedade. Temos agora diante de nós o final da experiência da reforma e a envelhecida, mas ainda vigorosa heresia muçulmana, que pode aparecer com renovado vigor no futuro. Tais esforços racionalistas contra o credo produzem uma gradual degradação social, seguida da perda daquela ligação direta entre a natureza humana e Deus, possibilitada pela encarnação. A dignidade humana é diminuída. A autoridade de Nosso Senhor é enfraquecida. Ele começa a perecer, mais e mais como um homem, talvez um mito. A substância da vida cristã é diluída, ela mingua. O que começou como unitarismo se torna paganismo. Para resolver a disputa que dividiu toda a sociedade cristã, um concílio foi convocado pelo imperador em 325 para a cidade de Niceia, a 80 quilômetros da capital. Os bispos de todo o império foram convocados, e mesmo os bispos de alguns distritos externos ao império, onde missionários cristãos tinham plantado a fé. A maioria daqueles que participaram provinha do Império Oriental, mas o Ocidente estava representado por delegados da Sé Primaz de Roma, o que foi de suma importância. Sem a sua adesão, os decretos do concílio não teriam alcançado plena vigência, uma vez que sua presença era requerida para dar integral validade a seus decretos.
A reação contra a inovação de Ário foi tão forte que sua derrota no Concílio de Nicéia foi devastadora. Nessa primeira grande derrota, quando a vigorosa e vital tradição do catolicismo se afirmou e Ário foi condenado, o credo que seus seguidores esboçaram foi pisoteado como uma blasfêmia. Mas o espírito por trás daquele credo e por trás daquela revolta ia ressurgir. Ressurgiu de imediato e pode-se dizer que o arianismo foi realmente reforçado por sua primeira derrota superficial. Esse paradoxo foi devido a uma causa que se encontra em muitas formas de conflito. O adversário derrotado aprende, com sua primeira rejeição, o caráter daquilo que ele atacou. Descobre os seus pontos fracos, aprende como seu oponente pode ser confundido e que tipo de compromissos tem aquele oponente. Fica, portanto, mais bem preparado depois do primeiro confronto do que estava no primeiro ataque. Assim aconteceu com o arianismo. Para entender a situação, devemos apreciar o fato de que o arianismo, fundado como todas as heresias, sobre um erro doutrinal, isto é, sobre algo que pode ser expresso por uma fórmula morta de meras palavras, logo começou a viver, como todas as heresias em seu começo, com uma vigorosa nova vida, caráter e sabor. A disputa que ocupou o século IV, de 325 em diante, não foi, em seus primeiros anos, uma disputa entre formas opostas de palavras, cujas diferenças pareciam pequenas. Ao longo da luta, muito cedo, ela se converteu em um conflito entre dois espíritos e caracteres opostos, uma disputa entre duas personalidades opostas, tal como podem opor-se as personalidades humanas. De um lado, a tradição e o temperamento católico, e de outro, um temperamento amargo e orgulhoso, que teria destruído a fé. O arianismo aprendeu, desde sua primeira grande derrota em Nicéia, a negociar as formas, o palavreado da doutrina, para se preservar e difundir seu espírito herético com menos oposição. O primeiro conflito trouxe à baila uma palavra grega que significa da mesma substância de. Os católicos afirmaram a integral divindade de Nosso Senhor pelo uso dessa palavra, que implicava que o Filho era da mesma substância divina que o Pai, que era do mesmo ser, isto é, Deus. Pensou-se que seria suficiente apresentar essa palavra como um teste. Os arianos, pensou-se, não aceitariam a palavra e poderiam, assim, ser distinguidos dos ortodoxos e então rejeitados. Mas muitos arianos estavam preparados para negociar, aceitando a mera palavra e negando o espírito no qual ela devia ser lida. Eles estavam dispostos a admitir que Cristo era feito da mesma essência divina, mas não era totalmente Deus, não incriado. Quando os arianos começaram essa nova política de negociação verbal, o imperador Constantino e seus sucessores consideraram essa política uma honesta oportunidade de reconciliação e reunião. O repúdio dos católicos a essa trapaça se tornou, aos olhos daqueles que pensavam assim, mera obstinação, e aos olhos do imperador, rebelião sectária e indesculpável desobediência. Aqui estão vocês, que se consideram os únicos católicos verdadeiros, prolongando e desnecessariamente tornando amarga uma luta sectária. Por que vocês têm nomes populares ao seu lado, se sentem mestres de seus semelhantes? Tal arrogância é intolerável. O outro lado aceitou sua principal demanda. Por que não acabam com a discussão e de novo se unem? Resistindo, dividem a sociedade em duas partes, perturbam a paz do império e se tornam tão criminosos quanto fanáticos. Isso é o que o mundo oficial tendia a formular e honestamente acreditar. Os católicos responderam: os hereges não aceitaram nossa principal demanda. Eles subscreveram uma frase ortodoxa, mas a interpretaram de um modo herético.
Eles repetem que nosso Senhor tem uma natureza divina, mas não que ele seja totalmente Deus, pois eles ainda dizem que ele foi criado. Portanto, não os permitiremos em nossa comunhão. Fazer isso seria pôr em perigo o princípio vital pelo qual a Igreja existe, o princípio da encarnação, e a Igreja é essencial para o Império e para a humanidade. Neste ponto, entrou na batalha aquela força pessoal que finalmente tornou o catolicismo vitorioso, Santo Atanásio. A questão foi decidida pela tenacidade e perseverança deste santo, patriarca de Alexandria, a grande sé metropolitana do Egito. Ele desfrutava de uma posição vantajosa, pois Alexandria era a segunda cidade mais importante do Império Oriental e, como diocese, uma das 4 maiores do mundo. Ele ainda desfrutava do apoio popular, que nunca lhe faltou, e que fez seus inimigos hesitarem ao tomar medidas contra ele. Mas tudo isso não teria sido suficiente se não fosse este homem o que era. No momento em que tomou parte no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., ele ainda era um jovem, provavelmente com menos de 30 anos de idade, e só participou como diácono, apesar de sua força e eloquência já eram notáveis. Ele viveu 76 ou 77 anos, morrendo em 373 d.C., e durante toda a sua longa vida manteve com inflexível energia a integral doutrina católica da Trindade. Quando a primeira negociação ariana foi sugerida, Atanásio já era bispo de Alexandria. Constantino lhe ordenou readmitir Ário à comunhão católica. Ele recusou. Foi um passo muito perigoso, pois todo mundo admitia o poder integral do monarca sobre a vida e a morte, e a rebelião era considerada o pior dos crimes. Atanásio foi também considerado ultrajante e extravagante, pois a opinião do mundo oficial, dos homens de influência social e em todo o exército, sobre o qual tudo então repousava, era fortemente favorável a que a proposta ariana devesse ser aceita. Atanásio foi exilado para a Gália, mas no exílio foi ainda mais formidável do que em Alexandria. Sua presença no Ocidente teve o efeito de reforçar o forte sentimento católico de toda aquela parte do Império. Ele foi chamado de volta. Os filhos de Constantino, que se sucederam um depois do outro à frente do Império, vacilavam entre a política de assegurar o apoio popular, que era católico, e o de assegurar o apoio do exército, que era ariano. Acima de tudo, a corte tendia para o arianismo, porque não tinha nenhuma simpatia pelo poder crescente dos clérigos católicos, que rivalizava com o poder leigo do Estado. O último dos filhos de Constantino e o que mais tempo viveu, Constâncio, se tornou definitivamente ariano. Atanásio foi exilado muitas vezes, mas a força da causa pela qual lutava estava crescendo. Quando Constâncio morreu em 361, foi sucedido por um sobrinho de Constantino, Juliano o Apóstata. Este imperador recorreu ao grande corpo social pagão ainda sobrevivente e quase restabeleceu o paganismo, pois o poder de um imperador naqueles dias era muito grande. Mas ele foi morto em batalha com os persas e seu sucessor, Joviano, era definitivamente católico. Contudo, os altos e baixos ainda continuaram. Em 367, Santo Atanásio, sendo já um ancião de pelo menos 70 anos de idade, foi exilado pela 5ª vez, pelo imperador Valente. Como as forças católicas eram então muito fortes, ele o fez retornar mais tarde. Nesta época, Atanásio tinha ganhado a batalha. Ele morreu como o maior dos homens do mundo romano. Este é o valor da sinceridade e da tenacidade combinadas com o gênio. Mas o exército continuou ariano, e o que temos de acompanhar nas próximas gerações é a prolongada morte do arianismo na parte ocidental de língua latina do Império. Prolongada porque foi apoiada pelos principais chefes militares no comando das províncias ocidentais, mas condenado
porque as pessoas, como um todo, o tinham abandonado. Como ele desapareceu é o que descreverei a seguir. Disse frequentemente que todas as heresias morrem. Isso pode ser verdade a muito longo prazo, mas não é necessariamente verdade em qualquer determinado período de tempo. Não é sequer verdadeiro que o princípio vital de uma heresia necessariamente perca sua força com o tempo. Os destinos de muitas heresias têm sido diversos, e a maior delas, o islamismo, não está somente vigorosa, mas é mais vigorosa nos lugares onde dominou originalmente o seu rival, o cristianismo. E é muito mais vigorosa e se acha muito mais estendida dentro da própria sociedade do que a Igreja Católica dentro da nossa civilização ocidental, que é produto do catolicismo. O arianismo, contudo, foi uma daquelas heresias que morrem. O mesmo destino teve o calvinismo nos tempos atuais. Isso não significa que o efeito moral geral ou a atmosfera da heresia desapareça da humanidade, mas que não se creem mais em suas doutrinas criativas e assim sua vitalidade é perdida e deve finalmente desaparecer. A Genebra de hoje, por exemplo, é moralmente uma cidade calvinista, embora tenha uma minoria católica muito próxima da metade de sua população, se tornando às vezes, creio eu, uma pequena maioria. Mas não há sequer um homem em 100 em Genebra que aceite hoje a teologia altamente definida de Calvino. A doutrina está morta, seus efeitos na sociedade sobrevivem. O arianismo morreu de duas formas, correspondendo às duas metades em que o Império Romano, que era naqueles dias para seus cidadãos todo o mundo civilizado, se dividiu. A metade oriental tinha o grego como sua língua oficial e era governado desde Constantinopla, que era também chamada de Bizâncio. Ela incluía o Egito, o norte da África até Cirene, a costa leste do Adriático os Balcãs, a Ásia Menor, a Síria, até aproximadamente o Eufrates. Era nessa parte do império que o arianismo floresceu e manteve-se tão poderoso que entre os anos 300 e 400 ele quase a conquistou. A corte imperial hesitava entre o arianismo e o catolicismo, com um período temporário de volta ao paganismo. Mas antes que o século terminasse, muito antes do ano 400, a corte se tornou definitivamente católica e parecia certo que ia permanecer assim. Como expliquei acima, embora o imperador e seus auxiliares mais próximos, que chamei de a corte, fossem teoricamente todo-poderosos, pois tratava-se de uma monarquia absolutista e os homens não conseguiam pensar em outros termos naqueles dias. Mesmo assim, tão poderoso e menos sujeito a mudanças era o exército, sobre o qual repousava toda a sociedade. E o exército significava generais. Os generais eram em sua maioria e permanentemente arianos. Quando o poder central, o imperador e seus auxiliares, se tornou permanentemente católico, o espírito dos militares era ainda principalmente ariano, e essa é a razão de que as ideias subjacentes do arianismo, isto é, a dúvida se nosso Senhor era ou poderia ser Deus, tenha sobrevivido depois da pregação e da aceitação do arianismo ter formalmente acabado. Dessa forma, como o espírito que permeava o arianismo, a dúvida da integral divindade de Cristo, continuasse, surgiram o que podem ser chamadas de heresias derivadas do arianismo, ou formas secundárias do arianismo. Os homens continuaram a sugerir que havia apenas uma natureza em Cristo, sugestão esta que necessariamente terminaria na ideia popular de que Cristo era apenas um homem. Quando isso não mais capturou a máquina oficial, embora continuasse a afetar milhões de pessoas, foi feita nova sugestão de que havia somente uma vontade em Cristo, não uma vontade humana e uma vontade divina, mas uma só. Depois disso, houve o reaparecimento da velha ideia, anterior ao arianismo e sustentada por hereges na Síria,
de que a divindade somente habitou em Nosso Senhor durante sua vida. Ele nasceu como um homem, Nossa Senhora era mãe de um homem comum, etc. Em todas as suas várias formas e sob todos os seus diversos nomes técnicos, monofisistas, monotelistas e nestorianos, são 3 dos principais nomes. Esses movimentos, ao longo da metade oriental e grega do Império, foram esforços para se livrar de ou racionalizar o grande mistério da encarnação. E a sobrevivência deles dependeu do ciúme que o exército sentisse da sociedade civil que o rodeava e da duradoura hostilidade pagã aos mistérios cristãos, na sua totalidade. E, sem dúvida, estas heresias dependeram também da eterna tendência humana de racionalizar e rejeitar o que está além do alcance da razão. Mas havia outro fator para a sobrevivência dos efeitos secundários do arianismo no Oriente. Era o fato que é chamado na política europeia atual de particularismo, isto é, a tendência de uma parte do Estado se separar do resto e viver sua própria vida. Quando esse sentimento se torna tão forte que os homens aceitam sofrer e morrer por ele, ele toma a forma de uma revolução nacionalista. Um exemplo de tal coisa foi o sentimento dos eslavos do sul contra o Império Austríaco, que originou a Grande Guerra. Assim, o descontentamento das províncias e distritos com o poder central que os governava cresceu com o tempo no Império Oriental. E uma forma conveniente de expressá-lo era favorecer qualquer tipo de crítica contra a religião oficial do Império. Foi assim que grandes grupos no Oriente, e notavelmente um grande número de pessoas na província egípcia, favoreceram a heresia monofisista. Eles expressavam sua insatisfação com o governo despótico de Constantinopla, com os impostos que sobre eles recaíam e com as promoções dadas àqueles próximos, em detrimento dos cidadãos das províncias, além de todo um conjunto de outros descontentamentos. Assim, as várias formas derivadas do arianismo sobreviveram na metade oriental e grega do Império, embora o mundo oficial tivesse, há muito tempo, retornado ao catolicismo. Isso também explica a razão de se encontrar hoje em todo o Oriente vasto número de cristãos cismáticos, principalmente monofisistas, algumas vezes nestorianos, algumas vezes de comunidades menores, que nem mesmo todos esses séculos de opressão muçulmana foram capazes de uni-los ao corpo cristão principal. O que pôs um fim não às seitas, pois elas ainda existem, mas a sua importância foi o repentino surgimento daquela força enorme, antagônica de todo o mundo grego, o Islã, uma nova heresia surgida do deserto que rapidamente se tornou uma contra-religião, o implacável inimigo de todos os outros corpos cristãos. A morte do arianismo no Oriente foi causada pela inundação do Império Oriental cristãos por conquistadores árabes. Em face desse desastre, os cristãos que permaneceram independentes reagiram na direção da ortodoxia como a única chance de sobrevivência. E foi assim que mesmo os efeitos secundários do arianismo desapareceram nos países que se mantiveram livres do jugo dos muçulmanos do Oriente. No Ocidente, o arianismo teve uma sorte muito diferente. Ali ele morreu totalmente, pereceu. Não deixou nada que pudesse ter uma vida duradoura. A história da morte do arianismo no Ocidente é comumente mal entendida, porque a maior parte da história escrita até hoje foi baseada num equívoco a respeito da sociedade cristã europeia durante os séculos IV, V e VI, isto é, entre o momento em que Constantino deixa Roma e estabelece a nova capital do Império, Bizâncio, e o momento, no início do século VII, a partir de 633, quando explode a invasão muçulmana no mundo. O que nos dizem comumente é que o Império Ocidental
foi invadido por tribos selvagens chamadas de godos, visigodos, vândalos, suevos e francos, que conquistaram o Império Romano Ocidental, isto é, Inglaterra, Gália, a parte civilizada da Alemanha, ao longo do Reno e do Danúbio, Itália, norte da África e Espanha. A língua oficial de toda essa parte era o latim. A missa era celebrada em latim, ao passo que no Império Oriental ela era celebrada em grego. As leis eram escritas em latim, bem como todos os atos administrativos. Não houve nenhuma conquista bárbara, mas uma continuação do que vinha acontecendo há séculos. Uma infiltração de pessoas de fora do império, pois assim elas teriam as vantagens da civilização. Havia também o fato de que o exército, do qual tudo dependia, estava sendo finalmente formado, quase inteiramente por bárbaros. À medida que o tempo passava, se tornava mais difícil administrar lugares distantes, recolher impostos de províncias distantes ou impor um édito a regiões remotas. E assim, os governos dessas regiões foram sendo ocupados mais e mais por líderes das tribos bárbaras, que eram agora soldados romanos, isto é, chefes e líderes militares. Desta forma, foram formados os governos locais na França, Espanha e mesmo na própria Itália, que mesmo se considerando parte do império, estava praticamente independente. Por exemplo, quando ficou difícil governar a Itália, tão longe de Constantinopla, o imperador mandou um general para governar em seu lugar, e quando esse general se tornou muito forte, mandou outro para sucedê-lo. Esse segundo general, Teodorico, era também, como todos os outros, um chefe bárbaro de nascimento, embora filho de um servidor romano que tomou parte na corte do império. Esse segundo general se tornou, por sua vez, praticamente independente. O mesmo aconteceu no sul da França e na Espanha. Os generais locais tomaram o poder. Eles eram chefes bárbaros que transferiam o poder, isto é, o direito de nomear autoridades do governo e de coletar impostos a seus descendentes. Havia ainda o caso do norte da África, o que chamamos hoje de Marrocos, Argélia e Tunísia. Ali, as facções em luta, todas sem conexão direta com o governo de Bizâncio, requisitaram um grupo de soldados eslavos que tinham emigrado para o Império Romano e tinham se tornado uma força militar. Eles eram chamados de vândalos e assumiram o governo da província e a governaram a partir de Cartago. Todos esses grupos de governos locais do Ocidente, o general dos francos e seu grupo de soldados no norte da França, os visigodos ao sul da França e na Espanha, os burgúndios ao sudeste da França, os godos na Itália e os vândalos no norte da África, discordavam do governo oficial do império em matéria de religião. Os francos, no nordeste da França, o que chamamos hoje de Bélgica, eram ainda pagãos. Todos os outros eram arianos. Já expliquei acima o que isso significava. Não era um sentimento doutrinal e sim social. O general godo e o general vândalo, que comandavam seus próprios soldados, sentiam que era mais grandioso ser ariano do que ser católico, como a massa da população. Eles eram o exército, e o exército era muito grandioso para aceitar a religião popular. Era um sentimento muito parecido com o que se pode ver ainda em alguns lugares da Irlanda, e que era universal até recentemente, um sentimento de que a ascendência combina muito bem com o anticatolicismo. Como não há maior força política do que a força de superioridade social, levou muito tempo até que as pequenas cortes locais abandonassem o arianismo. Chamo-as de pequenas porque, embora coletassem impostos de vastas áreas, elas o faziam apenas como administradores. O número real era pequeno comparado com a população católica. Enquanto os governadores e suas cortes na Itália, Espanha, Gália e África apegavam-se com orgulho aos seus nomes
e caracteres arianos, duas coisas, uma repentina e outra gradual, militavam contra seus poderes locais e seu arianismo. A primeira coisa repentina foi o fato de que o general dos francos, que tinha governado a Bélgica, venceu com sua pequena força outro general local no norte da França, um homem que governava um distrito a oeste. Ambos os exércitos eram absurdamente pequenos, cada um deles de aproximadamente 4.000 homens. E esse é um bom exemplo de como eram aqueles tempos. O exército vencido depois da batalha se juntou ao vencedor. Isso também mostra que naqueles tempos, um general comandando inicialmente meros 4.000 homens e 8.000 depois da primeira vitória, assumia a administração, impostos, tribunais e todos os postos imperiais de um vasto distrito. Ele tomou grande parte do norte da França, tal como seus colegas, com forças similares, conquistaram a Espanha, a Itália e outros lugares. Acontece que esse general franco, cujo nome real dificilmente conheceremos, pois ele chegou até nós de forma distorcida, mas que é conhecido como Clodoveu, era um pagão, algo excepcional e mesmo escandaloso no exército de então. Quando quase todas as pessoas importantes tinham se tornado cristãos. Mas o escândalo foi uma bênção disfarçada para a igreja, pois o homem, Clodoveu, sendo pagão e nunca tendo se tornado ariano, podia ser convertido diretamente ao catolicismo, a religião popular. E quando aceitou o catolicismo, ele imediatamente teve o apoio de toda a força de milhões de cidadãos e todo o clero organizado. Ele era um general popular. Todos os outros tinham desavenças com seus comandados. Era fácil para ele se impor a grandes grupos de homens armados porque compartilhava com eles os sentimentos populares. Ele venceu facilmente os generais arianos ao sul e suas tropas se tornaram a maior força militar do Império Ocidental. Ele não era tão forte a ponto de conquistar a Itália e a Espanha, e menos ainda a África, mas deslocou o centro de gravidade do exército romano para longe da decadente tradição ariana, agora mantida por grupos que definhavam. Foi este o repentino vendaval que atingiu o arianismo no Ocidente. O processo gradual que apressou o desaparecimento do arianismo foi de um tipo diferente. Com o passar dos anos, com a decomposição social, ficava mais e mais difícil coletar impostos, manter a arrecadação e, portanto, manter estradas, portos, edifícios oficiais, a ordem e fazer funcionar todo o resto dos serviços. Com o declínio financeiro do governo e a desintegração social que o acompanhava, os pequenos grupos que eram nominalmente governos locais perderam seu prestígio. Por volta do ano 450, era grande coisa ser ariano em Paris, Toledo, Cartago, Arles, Toulouse ou Ravenna. Porém, 100 anos mais tarde, por volta de 550, o prestígio social do arianismo tinha acabado. Valia a pena ser católico, e os pequenos grupos sociais arianos decadentes eram desprezados, mesmo quando atuavam de modo selvagem, como o faziam na África. Eles perderam terreno. A consequência foi que, depois de certo tempo, todos os governos arianos do Ocidente ou se tornaram católicos, como no caso da Espanha, ou como aconteceu na maior parte da Itália e em todo o norte da África, foram reconquistados diretamente pelo Império Romano de Bizâncio. Esse último experimento não durou muito. Havia outro corpo de soldados bárbaros, ainda ariano, que veio das províncias do norte e tomou os governos do norte e do centro da Itália, e pouco antes da invasão muçulmana, varreu o norte da África e finalmente a Espanha e mesmo a Gália. A administração romana, até agora sobrevivendo na Europa Ocidental, desapareceu. Seu último sinal de existência ao sul foi inundado pelo Islã, mas muito antes disso acontecer, o arianismo estava morto no Ocidente. Esse foi o tipo de morte que teve a primeira grande heresia que ameaçou,
num determinado instante, desestabilizar e destruir toda a sociedade católica. O processo durou quase 300 anos, e é interessante notar que, no que toca à doutrina, um período de tempo igual ou um pouco maior foi suficiente para que se esvaziasse a substância das principais heresias dos reformadores protestantes. Elas também quase triunfaram em meados do século XVI, quando Calvino, sua principal figura, quase derrubou a monarquia francesa. Elas tinham também perdido totalmente a vitalidade, já em meados do século XIX, 300 anos depois.